O jornalismo ao vivo com certeza tem sua própria energia. Diversos programas e telejornais são exibidos ao vivo, com reportagens e coberturas de acontecimentos. Mas nem sempre as coisas saem como planejado. Imprevistos muitas vezes pegam os jornalistas de surpresa, fazendo com que a reportagem saia completamente do controle, seja por interferências externas, reações inusitadas de entrevistados ou até mesmo erros técnicos. Momentos imprevisíveis ou constrangedores marcaram a história da TV e é isso que você vai assistir aqui hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é reportagens que saíram do controle. Então já vai deixando seu like, clica aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quais foram essas reportagens que saíram do controle. A campanha eleitoral para a Prefeitura de São Paulo em 2024 com certeza ficará marcada pela rivalidade excessiva, resultando em brigas e até em agressões entre os candidatos. Os candidatos Pablo Marçal e José Luiz da Atena sempre fizeram questão de demonstrar sua rivalidade com discussões, provocações e indiretas, seja em debates ou na internet. No entanto, foi durante o debate organizado pela TV Cultura que as coisas saíram de controle. Em um determinado momento, enquanto Pablo tinha a palavra, ele aproveitou para alfinetar e provocar Datena ao máximo. Irritado e tomado pela raiva, o Datena se levantou, pegou a cadeira que estava sendo usada por outra candidata ao lado do Pablo e desferiu um golpe agressivo. A cena obviamente viralizou e impressionou todo mundo. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Não. Nossos comerciais, por favor. Ao tentar se proteger do golpe, Marçal foi atingido na costela e machucou a mão, sendo levado ao hospital por estar com dificuldades para respirar. No momento da agressão, os demais candidatos tentaram apaziguar a situação juntamente com a assessoria e a produção do programa, que intervieram para acalmar o caos. O apresentador anunciou um intervalo para que a situação fosse resolvida fora do ar. Após o retorno, ele explicou que Datena havia sido expulso do debate e Marçal se pronunciou informando que deixaria o programa para procurar atendimento médico. O programa Fala Que Eu Te Escuto é exibido pela Record desde 98, com uma abordagem religiosa e interativa produzido pela Igreja Universal. Transmitido ao vivo durante a madrugada, o programa trata de temas sociais em geral e conta com a participação ao vivo dos telespectadores por meio de ligações. Foi exatamente dessa forma que um dos momentos mais constrangedores da história do programa aconteceu e ficou marcado na memória. Em 2014, os apresentadores estavam discutindo sobre o preconceito contra homossexuais quando uma telespectadora entrou na linha para participar e comentar sobre o tema. A conversa começou bem, com ela destacando a importância de respeito e igualdade para todas as pessoas. Ela mencionou que era casada com uma mulher e, nesse momento, as coisas começaram a sair de controle. Acima de tudo, respeito e igualdade. Eu sou casada, eu sou muito feliz com a minha esposa. A telespectadora então comentou sobre certos detalhes íntimos do relacionamento, mencionando algo impróprio para o horário e o tema que nem dá pra repetir aqui, mas vocês provavelmente já imaginam. Imediatamente os apresentadores, visivelmente desconcertados, interromperam a fala e a produção cortou a ligação, deixando um clima de tensão no ar. Eu adoro fazer com ela, eu adoro chupar dela. Tá ok. Infelizmente, existem pessoas como ela que não podem participar do programa e que não têm pudor nenhum. Após o incidente, um dos apresentadores fez questão de ressaltar que, infelizmente, existem pessoas como essa mulher em questão que não respeitam o programa e o público ao vivo, demonstrando falta de pudor. Uma reportagem ao vivo acontecia normalmente dentro de um centro de atividades internas em Illinois, nos Estados Unidos, quando um jovem que estava praticando escalada atrás da repórter caiu e se chocou no chão com força. A repórter estava no local entrevistando uma pessoa normalmente, e claro que ninguém esperava que aquilo fosse acontecer. O jovem que subia a parede praticando escalada se desequilibrou na parte mais alta e caiu de costas, descendo em alta velocidade até atingir o chão. A queda assustou quem estava por perto, mas a reportagem continuou, principalmente porque o jovem se levantou rapidamente, aparentemente bem apesar do impacto.
O momento foi capturado por alguns telespectadores que logo compartilharam o vídeo, e o fato do jovem se levantar como se nada tivesse acontecido chamou bastante atenção. Provavelmente o chão do local é emborrachado ou revestido com espuma, o que ajudou a amortecer a queda e evitou com que ele se machucasse gravemente. Em um programa esportivo chamado A Grande Jogada da TV Diário no Ceará, o apresentador conversava com comentaristas através de chamada de vídeo como de costume. Porém, em um determinado momento, um dos comentaristas soltou um som alto e inusitado que parecia ser um peido, e claro que esse momento viralizou. Antero Neto, o apresentador, conversava com Tom Barros e Wilton Bezerra, quando o som estridente veio da chamada de vídeo de Wilton, levando muitos a crer que ele teria soltado o peido ao vivo. A situação foi tão inusitada e engraçada que o apresentador e um outro comentarista no estúdio tentaram disfarçar, mas eles não conseguiram. Eles começaram a rir ao vivo. Em poucos minutos, o momento já estava rodando pela internet. Tem um lado esquerdo de caprichar. Esse um está marcando o outro, de repente, pode ser que seja isso que aconteça. Então, ansioso para a estreia, Andrezinho. A repercussão foi tão grande que, na edição seguinte do programa, eles resolveram explicar o que realmente teria acontecido. Para surpresa de todos, o barulho teria sido causado por uma furadeira usada pelo vizinho de Wilton Bezerra no exato momento da transmissão. Mesmo com a explicação, muitos espectadores continuam acreditando que o som foi realmente um peido, e até eu acredito nisso. Esse um... Uma reportagem da TV Estrutural relatava o problema de alguns moradores com a falta d'água. No entanto, ao entrevistar uma moradora e sua mãe, a reportagem, que deveria ter um tom sério, acabou se tornando algo muito engraçado, principalmente pelo bom humor da mãe. A moradora explicava de forma séria que havia cerca de 10 meses que eles estavam sofrendo com a falta d'água. Então, sua mãe se aproximou de fininho e pediu para falar. Com muito bom humor, a mãe explicou que nem mesmo a bomba d'água da casa conseguia chupar a água do cano, e que por isso a própria filha passava a noite toda chupando o cano para conseguir água. Mas nem a bomba consegue chupar, ela passa a noite todinha chupando no cano. A fala obviamente teve um duplo sentido proposital, fazendo a mãe e a filha ficarem dando risada. A repórter entra na brincadeira, dá uma risada e o momento obviamente viraliza. E não é só ela que chupa nos canos, não. Tem um vizinho meu ali, coitado, que os olhos chegam a estar buticados de tanto chupar no cano pra poder encher a caixa dele de noite. Mas a mãe não parou por aí. Ela ainda afirmou que não era só a filha que passava a noite chupando no cano, mas também um vizinho que ficava até com os olhos esbugalhados de tanto esforço para ele conseguir puxar a água. Em uma das entrevistas mais icônicas da história da TV, Adriane Galisteu conversava com o jornalista Cajuru quando ele começou a falar sobre si mesmo, mas o que chamou a atenção foram as revelações íntimas e a forma como ele expôs seus defeitos. Cajuru iniciou dizendo que já havia experimentado de tudo na vida, inclusive no que se trata de relações sexuais. Ele revelou que, apesar de ser considerado um bom beijador, ele era péssimo na cama. Juro por Deus, sou ruim de cama, sou uma bosta na cama. Por que você fala que você é ruim de cama? Eu sei que eu sou bom, não sou bom. Não satisfeito, ele ainda complementou dizendo que seu órgão ali, né, o órgão íntimo, não era dos maiores. Eu não tenho um negócio grande. Meu negócio é pequenininho pra caramba. E mentira, a mulher gosta de documento. Tamanho é documento pra maioria das mulheres no Brasil. Mas as confissões não pararam por aí. Cajuru admitiu que se via como o tipo de homem que a mulher brasileira não gosta e que já havia aceitado isso. Em pouco mais de um minuto, ele praticamente destruiu sua própria reputação. A mulher brasileira gosta de um tipo de homem que eu não sou. Galisteu, visivelmente surpresa, tenta processar todas as revelações feitas e é realmente impressionante a naturalidade com que Cajuru expôs detalhes tão íntimos e pessoais que normalmente seriam constrangedores, mas que para ele aparentemente não era. Você com certeza conhece a Xuxa, que fazia programas para crianças. Mas o trabalho dela não se limitava apenas às telinhas. Ela também realizava apresentações ao vivo e em uma delas ocorreu uma grande confusão. Milhares de pessoas foram assistir ao seu espetáculo no teatro, mas aparentemente não havia espaço para todo mundo. Um repórter estava cobrindo o evento e o caos que se instalou. E na hora de entrevistar uma garotinha que estava esperando desde as 3 horas da manhã para entrar, aconteceu isso.
Você chegou aqui que horas? Já é 8 horas já. Que horas você chegou aqui? Eu cheguei aqui 3 horas da madrugada. Isso não pode acontecer. Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Na época, não havia internet e as pessoas assistiram ao incidente e depois simplesmente o esqueceram. Mas agora em 2024 foi lançado um documentário sobre a Xuxa, que reviveu esse vídeo fazendo com que ele se espalhasse e se tornasse um meme. Para ter uma ideia do sucesso desse meme, a garota do vídeo foi encontrada nos dias de hoje e até participou do programa do Luciano Huck, onde ela falou o seu famoso bordão ao vivo. Eu cheguei aqui 3 horas da madrugada. Toma. Cadê Xuxa? Alguém? Que domingão é esse? menino. Na época da pandemia, todos nós enfrentamos a situação de ter a febre medida para entrar em qualquer estabelecimento. Normalmente, utiliza-se um dispositivo que parece uma pistola. Funcionário mira na sua testa e consegue verificar a temperatura para saber se você tá com febre. E durante uma reportagem sobre a chegada do time do Ceará ao hotel da cidade, onde eles disputariam uma partida de um campeonato, a câmera da TV flagrou uma situação bem inusitada. Um funcionário do Ceará descia do ônibus quando o funcionário que estava com o dispositivo apontou para medir sua temperatura. O funcionário, no entanto, pensando que era um assalto, arregalou os olhos e levantou os braços. Da equipe do Vozão para esse jogo decisivo demais. Que é isso, hein? Teve a resenha. Teve a resenha. Tem que ter a resenha. Após esse momento inusitado, ele passou pelo teste da febre, recebeu um álcool em gel nas mãos e foi liberado. Os jornalistas no estúdio comentaram que aquilo era uma resenha, como se o funcionário estivesse fazendo uma brincadeira, mas claramente ele realmente pensou que estava sendo assaltado. Imagina só você assistindo a uma reportagem sobre os preços da gasolina e do nada uma mulher atravessando a rua com uma roupa bem ousada aparece na frente da câmera. Isso aconteceu no México. A repórter estava falando sobre o aumento de 34% no preço da gasolina apenas nos primeiros meses de 2021. Enquanto ela continua sua fala, o cameraman filma lentamente o posto de gasolina e é nesse momento exato que a jovem atravessa a rua com a roupa chamativa. Datos da Procuraduría Federal del Consumidor, el precio de la gasolina ha aumentado un 34% en los primeros meses de este 2021. El precio promedio de la... É claro que todos nós sabemos que as pessoas têm liberdade para usar a roupa que quiserem, mas imagina só você assistindo ao programa em casa com sua esposa e aparece uma cena dessas. Com certeza seria briga na certa. A repórter seguiu com a reportagem normalmente e em seguida deve ter regravado, pois a edição com certeza não deixaria essa cena ir ao ar. O jornal Tribuna do SBT estava realizando uma reportagem ao vivo quando uma situação inusitada aconteceu. O repórter estava no bairro Fani, na cidade de Curitiba, entrevistando as pessoas. Aparentemente, ele estava no final da entrevista pedindo para que as pessoas mandassem abraços para quem quisessem, até mesmo para o Galo, que é o âncora do programa. No meio dos abraços, um jovem decidiu mandar um recado para a diretora da escola dele, mandando ela tomar naquele lugar. Vai mandar abraço para quem, querido? Pro meu pai, pra minha mãe. E você, queridão? O Galo, e pro meu pai e pra minha mãe. Queria mandar a diretora do meu colégio tomar no... Para aí. O repórter ficou imediatamente sem graça, já que milhares de pessoas estavam assistindo e não havia como cortar a transmissão uma vez que era ao vivo. Ele apenas comentou que ao vivo é assim e que imprevistos podem acontecer. E realmente aconteceu, né? Em seguida, eles mandaram o último abraço para o Galo, a âncora do programa, e voltaram para o estúdio como se nada tivesse acontecido. Na época, esse vídeo se tornou bastante famoso, virando um grande meme, especialmente entre os adolescentes que estudavam na época. O programa Pânico na TV sempre foi conhecido por seu humor polêmico e por realizar brincadeiras malucas. Uma das mais memoráveis foi levar o Carioca e o Evandro Santos para causarem na Oktoberfest. Para quem não sabe, a Oktoberfest é um evento de cerveja que acontece em Munique, durando alguns dias e promovendo várias interações entre o público, onde as pessoas bebem e participam de brincadeiras, como ficar no meio de uma roda enquanto estão alcoolizadas, tentando permanecer o máximo de tempo possível ali. Os dois começaram a beber e as coisas rapidamente saíram do controle. Evandro Santos, que é homossexual, chegou a dar beijos em várias mulheres durante o evento. Que delícia! Ai, que nojo!
roxo. Foi uma das reportagens mais malucas do programa Pânico, com tudo fora de controle e, é claro, muito engraçado. Tivemos repórteres alcoolizados, Evandro beijando não só uma, mas várias mulheres e o Carioca pulando em cima do público, além de várias outras situações inusitadas. No dia seguinte, o Carioca foi até o quarto do Evandro, no hotel, para lembrá-lo de quantas mulheres ele beijou. Como eu mencionei, Evandro estava alcoolizado e ele acabou beijando várias mulheres. Ele parecia até um pouco arrependido pela quantidade de beijos que ele deu nas mulheres, levando em consideração que ele é homossexual. Esse é o vídeo, deixe seu like, beijão pelo Flow e tchau!